A Santa Ceia nossa sempre é no primeiro sábado do mês, mas eu vou ter que ir a Florianópolis semana que vem, então eu pediria assim, por gentileza, né, por favor, para nós mudarmos a ceia para outra semana, seria então no dia 9, né? Dia 2, 9, né? Então a ceia será no dia 9, por uma questão de circunstância, eu vou a Florianópolis, sexta-feira e volto no sábado, mas eu volto só no final da tarde. Então não daria tempo de chegar aqui, então vamos transferir sem problemas nenhum, não vai ter prejuízo com isso. Apenas se os irmãos puderem avisar quem não veio, a irmã Cristina e os demais, né? Os irmãos lá da Guabiruba, e só avisá-los de que o culto foi transferido, o irmão Juliano também. Então está bem assim, graças a Deus. Muito bem, irmãos, só lendo um pouquinho mais aqui, versículo 10, um pouquinho mais de compreensão sobre o tema. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés continuava dando desculpas. Moisés queria fugir, Moisés não queria ir. Ele botou todo tipo de defeito nele mesmo. Eu não posso ir, o povo não vai acreditar em mim, eu não sou um homem que tem comunicação, não sei falar, as pessoas não vão me entender. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Disse que o verdadeiro servo de Deus está sempre fugindo, e tem tantos que querem ser, né? E Moisés estava: não vai, tem outro, eu não vou dar conta, vai ser uma decepção, ninguém vai entender nada, o Senhor vai perder tempo comigo. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. Então ali estava um profeta e um sacerdote, porque Arão era um sacerdote, Moisés era um profeta. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Então um profeta é a boca de Deus, e tudo que Arão falava era só o que Moisés falava. Moisés ouvia de Deus e Arão só repetia. Esse é o grande segredo que eu acredito nessa hora. Nós não temos outra mensagem além daquela que pregou o irmão Brana. E já é muito repetir apenas o que ele falou. Já é muito pregar aquilo que ele pregou, com o entendimento que ele pregou, porque se tudo que ele tinha tornou ele Deus em carne humana, se nós andarmos na mesma trilha, usando o mesmo ensinamento, nós repetiremos outra vez aquilo que ele repetiu, sim? Mas nós não temos que produzir a verdade, nós temos que crer na verdade. Um profeta ouve de Deus, ele é a boca de Deus, ele é Deus naquele instante, quando ele está falando a palavra. Por isso diz a Bíblia que a Escritura chama de deuses aqueles a quem a palavra foi enviada. Sim, daqui é que sai essa verdade. Porventura não foram chamados de deuses aquele a quem a palavra foi enviada? Então Moisés era um Deus na terra, porque ele falava e Deus sustentava a sua palavra. Sim, por isso ele pôde chamar as moscas, ele pôde chamar as pulgas, ele pôde transformar a água em sangue. Todas essas coisas ele tinha controle. Ele podia dominar a serpente, ele podia meter a mão no seio, tinha uma condição, tirava, tinha outra condição. Ali estava Deus manifestado em carne humana. Isso sempre foi a vontade de Deus. Deus fez o homem para manifestar-se através do homem. Por isso ele disse a respeito de Jesus: Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer de habitar. Isso é algo tremendo, e a gente deve se acostumar a isso e deve crer nisso, né? Então lembre-se, mais uma coisa, não foi Abraão que fez o sinal na tenda, foi o anjo que fez o sinal. O anjo de costas. Ali estava a palavra feita carne, e ele conheceu os mistérios do coração de Sara. Abraão apenas creu, e diz a Bíblia, e isso lhe foi imputado como justiça. Eu não sou o anjo, nunca serei, apenas tenho que crer. E se eu crer, isso será imputado como justiça. Sim? E quando Abraão creu em Deus, e ele foi transformado. E se eu crer nessa mensagem, serei transformado. De fé em fé e de glória em glória. Por isso que Jesus disse lá em São João: Quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo.
A carne, nesse caso, lógico que é uma simbologia, né? Ali estava a palavra feita carne. Isso é o grande mistério. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então essa Bíblia que temos na mão, ela é Deus em forma de letra. Mas quando essa palavra se cumpre, ela vira carne. Então é a mesma Bíblia do papel. A diferença é que ela sai do papel para ser carne humana. Então se eu entender isso, por isso que o livro está escrito por dentro e por fora. Por dentro é o que nós temos nas mãos. Por fora é aonde ele se cumpriu. Ali está a palavra manifestada. Então a gente chama isso de fazer uma leitura correta, né? Posso ler que ali está aquela palavra manifestada. Paulo diz, vocês são uma carta escrita e lida. Então cabia às pessoas ler a palavra feita carne. E aí é que está a maior dificuldade. Que a gente sempre sabe o que ele foi no passado e o que ele será no futuro, mas não sabe ler o que ele é no presente. Por isso que as pessoas tropeçaram no Mombrana, não podiam ler a palavra nele. Elas olhavam para a Bíblia e tinham tudo bem interpretado. E não podiam ler a mesma Bíblia em carne humana. Porque um pedaço do mistério é o que está nas mensagens. O outro pedaço estava na carne humana de William Branham. Se não juntar os dois, vai ler a mensagem e vai se confundir. Como ler a Bíblia se confunde com a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia e vê 3 deuses. Nós lemos a mesma Bíblia e vemos um só. Tem pessoas que leem a Bíblia e veem o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Nós lemos a mesma Bíblia e vemos o batismo em nome de Jesus. Então é a revelação da palavra, é o que conta, é como ela é aberta, né? Escondi essas coisas dos sábios e entendidos, mas a revelei aos pequeninos. Então a mensagem é a mesma coisa, porque foi a mesma inteligência que fez a Bíblia. A mesma inteligência. E as pessoas pegam a mensagem, e elas pegam uma mensagem aqui, outra ali, e não conseguem ver a continuidade que ela tem, como também a Bíblia tem uma continuidade, né? E isso somente o Espírito de Deus pode fazer isso. Então a ênfase nessa manhã é sobre essa voz que está por trás dos sinais. Todos esses sinais, todos os sinais escriturísticos têm que ter uma voz. Essa nuvem tem uma voz, esse pilar de fogo tem uma voz, esse profeta tem uma voz, aquele castiçal tem uma voz, é uma mensagem por trás. Então por isso a Bíblia fala nos dias da voz do 7º anjo. Ele trouxe um sinal, mas qual a voz por trás? Então qual palavra, qual profecia, que promessa está se cumprindo para aquela hora que Deus está trazendo aquilo. Então vimos na semana passada, ou nos cultos passados, o grande sinal de Gênesis 15, né? Quando Deus manda Abraão colocar os animais, né? Ele manda matar, 3 é a perfeição, né? Uma cabra, uma novilha de 3 anos e um cabrito de 3 anos. Porque 3 fala da perfeição, né? Primeiro 2 fêmeas, depois um macho. E por fim uma pomba e uma rolinha, que é da mesma família, né? Os animais falavam do pacto e as aves falavam da cura divina. É um pacto com a semente real de Abraão. Então quando ele manda botar os animais um na frente do outro, é porque ali estava um mistério do encaixe, né? Estava profetizando, primeiro, que Deus tornaria carne no tempo do fim, né? Ele falaria primeiro por igrejas, fêmeas, 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 mas por último um macho. Havendo Deus antigamente falado aos... Nós somos a Maria, nós somos a Ruth, nós somos a Esther, nós somos a Tamar, nós somos a mulher grávida. Quando você entende isso, encaixa o mistério, forma uma coisa só. Macho e fêmea os criou, né? A unidade de um Deus numa única igreja. Grande é esse mistério, digo porém de Cristo e igreja. Então ele é a cabeça, Cristo. A Bíblia fala que haveria o sinal do Filho do Homem. Então essa nuvem é um sinal, mas cadê o Filho do Homem? Se é um sinal e tem uma voz, onde é que está o Filho do Homem? É evidente que estava na terra, em carne humana, na pessoa de William Branham. Não podia haver um sinal sem haver uma voz. De que vale essa nuvem aparecer no céu? Não vale para nada. Que não soe como um sacrilégio. Mas qual era a voz? A voz estava aqui, nos dias da voz do 7º anjo. Então a palavra tinha que ser manifestada para poder se cumprir. Porque enquanto é um pensamento, nada vai acontecer. Mas depois que ela é falada, tem que se cumprir. Então nós lemos todas as mensagens, elas são a palavra falada, é Deus manifestado em carne humana, e um profeta é a boca de Deus. E toda palavra que sai da boca de Deus não pode voltar vazia. Então, uma vez que ele falou ela e ela se tornou carne, pronto, está interpretado. Não temos que ficar discutindo uma coisa que está interpretada. Quando? Quando se cumpre, né? Nenhuma profecia de particular interpretação.
Eu não posso botar a minha opinião. Algo que vai acontecer daqui a 100 anos. Como é que eu vou saber? Eu até posso ler aqui, olha, mandou minha opinião. E pode estar tão certa quanto a pessoa que diverge de mim. Porque cada um vê de um ângulo. O problema é a gente botar um ponto final e aquilo lá na frente ser completamente contrário ao que a gente pensou. Por isso que os fariseus e saduceus, quando Jesus veio, não puderam ver, eles não tinham capacidade de ler a palavra feita carne. Eles liam no livro, aí interpretaram o livro. Quando se fez carne, não conseguia ler a palavra feita carne. Por isso o livro é escrito por dentro e por fora. Por fora é a pessoa onde aquilo se cumpriu. Não é verdade? Amém? Veja, quando Maria ficou grávida, não conseguiram ler a palavra. Ali estava a virgem de Isaías 7,14. Mas ela era uma mulher que já estava noiva, o marido dela era um viúvo, tinha crianças, e ela apareceu grávida, uma história meio difícil. Olha, na verdade, sabe o que eu penso? Eles tiveram um caso antes do casamento. Essa aqui foi a verdade. O próprio José entrou em dificuldade, pensou que ela tinha adulterado. É que, na verdade, não puderam ler a palavra em carne humana. E hoje é a mesmíssima coisa. Eles leem a Bíblia de um Jesus de 2000 anos atrás, mas não conseguem ler a Bíblia do Jesus de hoje. Por isso São João 17, Pai, eu oro para que sejam um como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Medita um pouquinho. Isso é dizer mais ou menos assim, Pai, uma metade vai ficar aqui em cima, isso sou eu, a outra metade vai descer. E quando eles manifestarem as mesmas obras que eu fiz, vão saber que a outra metade foi enviada. Quando vimos o William Branham operar a palavra, então nós entendemos que a outra metade desceu. Uma metade ficou lá, a outra metade ficou aqui. Eu oro para que seja um como nós somos um. Agora, São João 17 só poderia ser cumprido nos nossos dias. Nunca foi cumprido durante as eras. Nunca houve profeta. Lá não apareceu o pilar de fogo, porque era o tempo da intercessão. Ele estava atrás do véu orando ainda. Mas ele sai para fora do véu, aparece, ele é filmado. Ele só foi filmado porque terminou a intercessão e ele vem para a porta com um livro na mão para reclamar agora, é eu não quero chegar, para reclamar a semente real de Abraão, porque são os únicos da promessa. Nós somos chamados pela Bíblia de a posteridade, singular. A posteridade é a semente real. Pode ler lá, a Abraão e a sua posteridade. O mundo nada vai saber disso, porque não estão no pacto. Não tem promessa, não tem linhagem. Veja, quando Jesus chega em Apocalipse 5, pode ler sua Bíblia lá, terminou as eras da igreja, né? Lá a Odisseia, Apocalipse 3, chuta para fora o Filho do Homem, né? Eis que estou à porta e bato. Então, se ele está na porta, é porque foi botado para fora. Sendo ele a palavra, agora capta isso é muito importante de entender. Quando o profeta fala sobre a palavra, ele não está se referindo à letra apenas. Porque muita gente fala assim, eu estou com a palavra, estou seguindo a palavra, esse orgulho, bate no peito, e todo mundo fala que tem a palavra e ninguém se entende se tem a palavra. Agora, quando fala que ele está conectado com a palavra, que está se alimentando da palavra, que está comendo a palavra, é que está comendo a palavra feita carne. Porque a Bíblia no papel, me entenda, né? Não vai se confundir agora. Ela não é a palavra literal, porque é um pensamento, só é uma palavra quando aquilo está cumprido, manifestado. Se eu falo assim, homem, tá, cadê o homem? Fica uma palavra vaga. Não tem nada para representar a palavra homem. Mas quando surge o homem, aquela palavra materializada, aquela palavra te diz o que realmente é um homem, porque ela tornou-se carne.
Quantos podem dizer amém? Se eu falo sol, mas não aparece nada, o que você deu? Eu acho que o sol deve ser uma coisa meio verdeada. O outro fala, não, acho que é amarelo. Mas o dia que a luz surge, acabou. Não tem que interpretar, está ali o sol. Ele é a luz. Então, quando a palavra se faz carne, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas lá no princípio não tinha acesso, não tinha como chegar como um espírito que abarca céus e terra. Mas quando essa palavra se tornou homem, é quando a árvore da vida pôde ser acessada. Nós estamos nos alimentando da árvore da vida, que tornou-se carne. Então vem Jesus, quem de mim se alimenta, de mim viverá. Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água da vida. Quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele está se abrindo o tempo todo. Sim? Então termina as 7 horas da igreja, pode ler sua Bíblia. Depois dessas coisas, olhei e vi uma porta aberta no céu. Aí o céu se abre, ele tem a mesma visão que Moisés tem. Ele vê o trono de Deus, vê os querubins, vê os 24 anciãos, e ele vê a congregação lá em cima de Teofanias. Certo? Era o momento de se fazer uma cerimônia, a mesma coisa que está em livro de Ruth, uma cerimônia de adoção. Tinha que surgir em cena um parente do homem que pudesse recuperar o título de propriedade que Adão tinha perdido. Foi por isso que João chorou, que se ninguém se apresentasse, ninguém ia ressuscitar. O diabo continuaria o Deus dessa terra, e a terra continuaria se pervertendo, e ninguém ia levantar, porque carecia de um parente redentor. Então não apareceu ninguém, anjo não podia, os que tinham nascido de mulher, todo mundo tinha imbigo, e quem tinha imbigo nasceu pelo sexo, e sendo dessa forma era uma forma impura, era um sangue contaminado, porque carne e sangue não eram no reino dos céus. Então lá da eternidade, o Espírito Santo, de Apocalipse 4, João vê um no trono, mas João não vê a cara dele. Só sabe que é Deus, que é o Espírito. Pode ler sua Bíblia. Sabe que é o Criador e assim por diante. Aí lá da eternidade, daquela luz inacessível, vem vindo, sai um homem. Deus entra em morfe. Não vamos usar a palavra morfe, mudando de máscara o tempo todo. Sim? Sim, ele pode aparecer e desaparecer. Vem comer com Abraão em forma de um homem. Daqui a pouco ele desaparece. Vai aparecer lá para Gideão. Gideão põe o caldo em cima da rocha. Ele sobe na fumaça e desaparece. Daqui a pouco aparece aqui em carne humana o tempo todo. Sim, ele vai entrando em morfe. Ao invés do Deus antigamente, falado aos pais de muitas maneiras. Sim, uma hora ele num redemoinho lá para Jó, no topo de uma árvore. Sim, depois ele era uma voz suave lá no coração de Isaías ou de Elias. Sim, o tempo todo. Mas no tempo do fim, ele viria em carne humana. Então ele faz uma cerimônia no céu, pode ler Apocalipse 5, está ali escrito. E eles então fazem uma investigação. Olha, de acordo com os requisitos, primeiro, tem que vir através de uma virgem, porque era a semente da mulher. Segundo, tem que ser da linhagem de Davi. Terceiro, tem que ter derramado sangue, pagado o preço de um sangue sem pecado. Quarto, tem que ter desejo de redimir. Aí você conhece a história, faz uma investigação. Olha, de fato é da raiz de Jessé, porque Deus tinha um pacto com Davi, que um filho de Davi seria herdeiro. E a Bíblia fala que o principado estava sobre a casa de Davi. Então tinha que vir da linhagem de Davi. Muito bem, José e Maria, de onde que são? Tribo de Judá. Muito bem, está preenchido. Próximo requisito. E foram fazendo uma investigação, até que concluíram, não, de fato, ele é parente redentor. Amém? E então ele passa pela investigação, ele é pesado em cada parte da Bíblia para provar que ele é um parente redentor. Então ele toma o título, irmão, pode ler a Bíblia, Apocalipse capítulo 5. Havia um livro selado com 7 selos. Nesse livro está um testamento. E nesse testamento está os herdeiros. E a única família herdeira é a semente real de Abraão. Isso é tremendo. Essa linhagem que vem vindo de Abraão, vem descendo, Davi, chega em Jesus, passa pelos mensageiros e chega por último aqui, no 7º anjo, para provar que era uma semente real, que era o herdeiro.
Então, toma o livro da redenção. Um livro na mão agora. Conquistou os seus direitos, intercedeu por cada nome, tomou o título, abre os mistérios e desce a terra em Apocalipse 10 com um livro na mão, para chamar agora a semente real. Sim, por isso fala a Bíblia, numa das cartas, que nós ganharíamos uma pedrinha branca. Na pedrinha branca um novo nome. E só sabe qual é o nome quem ganhou a pedra. Porque toda vez que muda o nome, muda a vida. Por isso que Deus vem a Abraão e muda-lhe o nome. Porque Deus não podia aparecer para Abraão sem mudar o nome dele. Deus não podia aparecer para nós sem mudar nosso nome. Você passa a chamar-se de cristão agora, que é quem tem o Espírito de Cristo. Na pedra branca haviam mistérios escritos que nunca foram revelados, nunca a luz do sol bateu ali. Isso é para um outro culto isso, mas eu quero dizer, então ele toma o livro da redenção para descer à terra para cumprir São João 17. Pai, porque o livro nada mais é do que o Espírito Santo. Ele é abstrato, não é uma página como essa. Não tem como tocar, é abstrato. Amor é abstrato, vida e assim por diante. Então ele vem agora à terra, pagou todo o preço da redenção para trazer o título de redenção. O que era esse título? Era Deus mesmo agora para habitar num corpo humano que tinha vindo do sexo, que tinha mulher e que tinha filhos. Para provar que o preço do pecado foi pago e que não tem mais dívida, que a dívida foi rasgada e que agora ele podia trazer a adoção, que era habitar em carne humana e cumprir a sua palavra para esse dia, de acordo com a profecia. Amém? Então, Pai, naquele dia, eles vão entender que eu estou em ti, eu neles e eles em mim. Naquele dia, quando eu tomar o livro, naquele dia, quando eu descer a terra com o título na mão, e eu entrar para dentro de cada um deles, e eu vou ser neles o outro pedaço. Aí o mundo vai crer que tu me enviaste. Amém? Jesus não é um mito. Não é uma história, uma fábula. Ele de fato existiu. Como eu sei? Porque ele veio aqui, no tempo do fim, e cumpriu de novo as mesmas coisas que fez. Por que ele fez isso? Porque ele tinha um pacto com a semente real de Abraão, e ele tinha que confirmar o pacto. O que vai dizer para você que você é um eleito, é que você tem a mesma fé de Abraão. Você captou o mistério. Você viu Deus em carne humana. E Deus passa com um pilar de fogo e com a nuvem no meio do sacrifício, para mostrar para a semente, não, você é herdeiro, teu nome está no livro da vida do Cordeiro, você será arrebatado e você é herdeiro de todas as coisas. Porque quem não é semente eleita não vai ver. Primeiro, a semente da serpente não vai ver. Segundo, virginécia não viu. Ela vai para a grande tribulação. Porque Jesus disse para os fariseus que se vangloriavam de dizer assim, olha, nós não nascemos em pecado, nós somos filhos de Abraão. Disse, são? Da onde? Da onde vocês são? Se vocês fossem filhos de Abraão, saberiam que eu vim de Deus. Eu não vim de mim mesmo. Se vocês fossem semente de Abraão, Abraão viu o meu dia. E Abraão se alegrou. Vocês querem me matar. Vocês me chamam de chefe dos diabos. Vocês estão me condenando. Amém. Então você não é semente da serpente. Você não é virginécia. Só há um lugar. Você é semente real de Abraão. Porque Deus desceu e confirmou o pacto. Qual a importância disso? Você está mamando num seio. Eu sou o grande El Shaddai. Você está mamando ali. Enquanto você tira as suas forças, você nem percebe, mas vem sendo mudado dia após dia, dia após dia. Você não nota, o de fora envelheceu, mas dentro há um homem que se renova. Oh Deus! Estamos debaixo de uma influência muito poderosa que nós não nos damos conta. Todas as manhãs o sol levanta e ele suga milhões e milhões de litros de água por dia. E ninguém escuta um som, um barulho. Mas é só olhar para cima, e aquelas nuvens todas estão lá. Quem puxou para cima?
Então o que eu estou tentando dizer é que quando Jesus levantou-se da sepultura na Bíblia, sendo ele a cabeça, ele arrastou com ele cada membro do seu corpo. De Adão até o ladrão da cruz não ficou um na sepultura. Os que tinham sido comidos por leões, queimados nas arenas, todos se levantaram e seguiram ele para a eternidade. Amém? Olha, se você entender isso, entendeu muita coisa. Agora nesta era, a cabeça levantou. E o que ela fez? Arrastou cada um de nós para fora do sepulcro denominacional. Porque ele falou, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Quem são os todos? A semente eleita. Por isso há uma força nos atraindo para cima. Mas só é atraído os eleitos. Sim. Por isso ele quis dizer que a terceira etapa não tem como, não será imitada nunca. Imitar a primeira. Tinha gente com a mão vibrando e tal, e aparecia um monte de coisinhas. Oh, você tem tuberculose. Logo veio a segunda puxada. Oh, há uma irmã aqui que está com água na bexiga. Todo mundo saiu imitando. É verdade? A denominação chamada Deus e Amor, ela é uma imitação do dom de William Branham. Não existe tal de dom de revelação. Existe dom de um profeta. E ele nunca jogou a rede. Aqui por acaso tem alguém com dor no coração. Ele, não, teu nome é Eva, você mora na rua tal, você examinou um médico. Amém? Correto isso? Porque ali estava a palavra manifestada. No princípio, veja, ela é viva e eficaz. Então veja, o que eu estou tentando dizer, tá? Nós estamos num processo de transformação há muito tempo. Há um povo sendo tirado de dentro de um povo. E está sendo tirado, filtrado. Ele vem sendo puxado de luz em luz e de fé em fé, a casca para um lado e trigo para o outro. É uma lástima que há tanta confusão com essa mensagem, mas tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Os dias de hoje estão retratados no livro de Juízes. Pode ler sua Bíblia. Cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer, não tem liderança, e assim vai, né? Tem até lá um absurdo de um sujeito que apareceu andando por lá, um vagabundo, não trabalhava, e bateu numa porta, falou, olha, eu sou um levita, não tem emprego para mim aí? Estou precisando ser pastor. Aí encontra um cara chamado Mica, você sabe de uma coisa? Eu estou meio revoltado com a igreja, eu não quero mais ir no culto, não quer ser pastor da minha casa? Tem pastor viajando do Brasil para atender uma família, lá no Pará, outra no Rio Grande do Sul. Porque tem de igreja ali, não querem no culto. Por quê? Rebeldia. Mas é porque não falta pastor. Tá? Que se vende por uma mísera de uma oferta e de um dízimo. Ah, sabe de uma coisa? Vem ser pastor da minha casa. E o camarada, ele era um levita da tribo de Judá. Não existe levita em Judá. Levita da tribo de Levi. Olha a falta de entendimento do homem que quis que vem ser meu pastor. Nós somos culpados e o povo é culpado. Pensar que ministério é profissão. Ministério é vocação, não profissão. Ser mãe não é profissão. Mãe é vocação. Entende o que eu estou dizendo? E cada um faz o que quer. Mas escuta, lá no meio dessa confusão toda, temos o livro de Ruth. Quantos podem dizer amém para isso? O livro de Ruth acontece logo após Josué entrar em Jericó. Porque Raabe casa com um general chamado Salmão. E no meio daquela confusão inteira, de gente para lá e gente para cá, e confusão para cá, tinha lá no meio uma Ruth, sim, voltando lá de Moabe, com a sogra, 48, judeus voltando, a noivinha também voltando junto, já havia o chefe dos segadores, Boaz já estava no campo. Tem que haver uma Ruth em algum lugar que não está embaraçada com essa confusão religiosa. Ela recebeu a revelação da palavra, ela sabe quem é o seu redentor, sabe quem é o seu parente, sabe quem é o seu marido. Se tem confusão, é um problema de quem tem. Essa que é a verdade. É importante entender isso. O livro de Ruth acontece logo após a entrada de Josué em Canaã.
Porque Raabe casa com o general, sim? E Elimeleque era irmão de Boaz. Lembra da história? Sim, eles casam, daí tem Boaz e assim por diante. Elimeleque, o marido de Noemi, e assim por diante, era irmão de Boaz. Teu irmão morreu, né? E a viúva tem que ser redimida, sim? Amém? Simples, 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 simples. Aí tem aquela confusão que vai embora para lá, cada um faz o que quer e assim por diante, problema deles. Agora, há uma Ruth no meio disso tudo, que não está enganada, que conhece as leis da redenção e assim por diante. Então ele desce do céu com o livro na mão, o documento de propriedade nada mais é do que esse pilar de fogo agora entrando para dentro. O que Adão perdeu? Adão perdeu a vida eterna. O que é vida eterna? É a pessoa de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Porque vida eterna não é um lugar que nós vamos lá para Guabiruba. Vida eterna é uma pessoa. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, já passou da morte para a vida. Amém? Por isso Elias nos representa. Elias não morreu. Foi arrebatado. Nós somos a geração que não vai morrer. Vamos ser arrebatados. É ali que estamos representados. Uma das razões pela qual Deus manda Elias é porque Elias representa a geração que não morre. A geração que é levantada no arrebatamento. E Elias também tem lá 7.000 que não se dobraram. Há uma classe de gente que não vai ser contaminado. Eu guardei 7.000. Amém? Então veja, note agora, eu estou na mensagem Cristo e o mistério de Deus revelado. Note agora, ele é a cabeça do corpo, que nasceu do pecado, da incredulidade na palavra de Deus. Então, de onde nós somos tirados? Do meio das denominações. O que é uma denominação? Uma sepultura de incredulidade. Levanta-te de entre os mortos. Ouvimos uma voz e saímos dela. Sim? Veja. Isso dispensa cada denominação, cada credo, veja, incredulidade na palavra, a qual é ele mesmo. Eles não duvidam da Bíblia, estou tentando bater nesse ponto. Eles não duvidam da Bíblia, eles duvidam da palavra feita carne. Eles duvidam de William Branham, eles duvidam que ele é o sétimo anjo, que nele estava o Filho do Homem. Estão duvidando da palavra feita carne. Não da Bíblia, letra, eles morrem por ela. Mas a feita carne, a pedra que eles rejeitaram era a pedra principal. E quem nela crer não será confundido. Vê a graça. Ele vem aqui no tempo do fim, irmão. Pega a semente real de Abraão, separa essa gente e aparece para elas. A pedrinha branca que você recebeu, que eu recebi, ela também é abstrata. A pedrinha branca significa a palavra interpretada. O irmão Júnior Jackson teve um sonho com uma Brana, que ele estava com uma alavanca abrindo o topo da pirâmide. Quando ele abriu, havia uma pedra branca, aonde o sol nunca tinha batido. Ninguém conseguia ler nada ali dentro. Aí perguntaram, e aí, irmão Brana? Ele falou, eu vou para o oeste buscar a interpretação disso aqui. Fiquem aqui, eu vou voltar. Quando ele volta, ele traz a revelação dos 7 selos. A revelação da palavra é o que estava naquela pedra branca. E quando você recebe a revelação da palavra, você é mudado, porque você recebe um novo nascimento. O novo nascimento é a revelação pessoal de quem Jesus Cristo é hoje. Amém? E você tem a revelação que a Bíblia inteira é Jesus Cristo. É Ele em carne humana o tempo todo. Ele em Davi, Ele em José, Ele em Moisés, Ele em Enoque, Ele em William Branham e Ele em você. E essa revelação tem mudado você, te deu um novo nome e te chamou agora de cristão. Por quê? O Espírito Santo entrou para dentro. E você não é mais filho do seu José, da Dona Maria, você é filho de Jesus Cristo. Ó Pai, agora reconheci que meu Pai é o Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Então veja,
A palavra qual é? É Ele mesmo, a palavra da vida. Está vendo? A palavra somente tem vida. Qualquer outra palavra é híbrida. Não importa quanto se pareça, com ela não é a palavra. A palavra produz a sua própria vida, que Eva trocou pelo conhecimento pessoal. Está vendo como a igreja tem trocado hoje através de entendimento de algum homem? Moisés tinha um grande entendimento de Deus até que ele se encontrou com a sarça ardente. Então ele viu a sua falha, a sarça ardente tinha o que Moisés necessitava, a palavra tem o que a denominação necessita. Ele, a cabeça, é as primícias da ressurreição. Quando falo em ressurreição hoje, eu espero que vocês entendam que não é a ressurreição de 2000 anos atrás. É a ressurreição que ele apareceu de novo outra vez no tempo do fim em carne humana. Ele mesmo agora, em outra forma. Por isso que os discípulos no caminho de Emaús andavam com ele e não sabiam que era ele, porque ele estava em outra forma. E hoje é a mesma coisa, eles não entendem que ele está em outra forma. Por isso Adão disse para Eva: tu és minha carne, tu és meu sangue. O que é a igreja hoje? Carne dele, ela é sangue dele. Ele está manifestado nela agora. Pode dizer amém para isso? Por isso quem não discerne o corpo de Cristo não deve tomar a ceia. Porque discernir te dá saúde, te transforma, te dá poder. Por isso Abraão discerniu o corpo do grande El Shaddai. Ouvi, mas agora vejo. Por isso quem vê o Filho e crê nele tem vida eterna. Então ele aparece no tempo do fim, né? Naquele mistério das metades ali. Isso ali é uma coisa grandiosa, só um profeta. Não tem jeito, nós poderíamos ler 1000 anos, não íamos entender. Mas também, não é um profeta porque ele foi lá e interpretou, é porque aquilo estava interpretado na própria vida dele. Se vocês não creem em mim, olha as obras, vê se não é as mesmas obras. Pega o papel e vê se não encaixa. Ele estava o tempo todo, olha, encaixa, veja, vou me botar de costas agora, tá? Você fica atenção, olha, é o sinal lá, de Gênesis, assim como foi nos dias de Sodoma, vai ser no tempo do fim, certo? Sim, diga amém, amém. Olha, está atrás de mim. É uma criança agora, está com febre. Meu Deus, ele está encaixando o papel, meu Deus. E quando ele encaixa o papel, ele está dizendo para nós que somos semente eleita. Porque na Bíblia somente a semente real de Abraão capta o mistério. Leia Gênesis, João 6, 7, 8, lá ele fala: por que vocês não me entendem? Porque vocês não podem, nunca vão poder. A semente da serpente não tem acesso à árvore da vida. A semente da serpente vai para o inferno, só nasceu por causa do sexo. Vocês falam que são filhos de Abraão, ou vocês querem me matar? E chamam de chefe dos diabos, da onde? Abraão não fez isso. Então a semente real de Abraão vai fazer o quê? Vai ter a fé de Abraão. Vai ver a palavra feita carne e vai se alegrar. Alegrei-me, Pai! Porque para ver a Deus, ninguém pode ver Deus, a não ser aquele que é chamado. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então, quando você consegue... Para mim, a experiência de Mateus 17 é tremenda, né? Lá aparece Jesus, Pedro, Tiago e João, aí vem uma nuvem luminosa, e sai uma voz, aí eles veem Moisés e Elias, daqui a pouco desaparece Moisés e Elias, e fala assim: e elevando ele os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. E elevando nós os olhos, não vimos mais o William Branham, vimos só a palavra. Nós não somos fanáticos, William Branham não é Jesus, ele não é o Messias é o Espírito Santo, esse aqui é Jesus, esse aqui é a pedra de coroa, esse aqui é Deus, que habitou dentro desse, porque a profecia diz: Pai, para que o mundo saiba que tu me enviastes, eu neles e eles em mim, e as mesmas obras. Pronto, uma metade ficou lá e a outra metade desceu. Encaixou. Amém? Amém? Aquele pastor lá da igreja holandesa, lá
Aquelas campanhas do profeta que estava orando pelo seu amigo: Senhor, mostra para o meu amigo que esse homem não é um mentiroso, que ele não é um enganador, que ele realmente é um profeta. Ele estava lá orando, de repente um anjo aparece, sim? Bota a mão nas costas dele e queima a camisa e diz: olha, vai lá, fala para o seu amigo, para ele crer, porque esse é o dia da visitação de vocês, né? Aí o pastor sai dali, levanta e conta o testemunho, sai dos jornais: pastor foi visitado por um anjo, tem até a marca da mão do anjo nas costas dele. Aí a irmã Banda escuta isso e fala: pega lá a camisa e traz aqui, bota a minha mão, mas isso não é a mesma mão. Era o mistério do encaixe, tá? Encaixa lá, pode botar a minha mão e a dele, que é a mesma. Deus estava se revelando a cada um de nós. Nós estamos a quilômetros de distância acima disso tudo, porque não vimos, mas cremos. Que felicidade, irmão, que coisa linda, amém? Glória a Deus. Então veja, a palavra produz a sua própria vida, que Eva trocou pelo conhecimento pessoal. Está vendo como a igreja tem trocado hoje através do entendimento de algum homem. Moisés tinha um grande entendimento de Deus até que ele se encontrou com isso aqui, eu já li, né? Então veja, ele e a cabeça é as primícias da ressurreição. Nós sairemos dessa revelação só um pouquinho. Então veja, ele é as primícias da ressurreição. Está isso correto? Então o que ele é? Ele é a cabeça do corpo, o qual é sua igreja, noiva. Então o corpo noiva deve seguir a cabeça, pois é parte da ressurreição e parte do mistério. Os eleitos seguirão essa luz em qualquer parte do mundo, porque eles fazem parte do mistério. Se ele levantou-se, o corpo não vai ficar preso na sepultura, levantou junto. Porque o corpo são os membros aonde essa mensagem vive, pois nós estamos identificados em Abraão. Abraão creu em Deus. Isso lhe foi imputado como justiça. Então é impossível que ela não vá. Olha que coisa, é parte do mistério de Deus. Como Deus se revelou aqui e o ressuscitou pela palavra, deste modo ele revela a sua igreja e está ressuscitado pela mesma palavra, e é uma parte de seu tríplice mistério. Então assim como a cabeça foi tirada da tumba, assim deve o corpo segui-la de volta ao Éden, onde a cabeça da família, o homem, o noivo, a noiva sendo o corpo do noivo, deve seguir a noiva. Então nós não somos a parte masculina, ele é a parte masculina, ele é a cabeça, ele era a voz. Nós somos o corpo. Como a mulher segue o marido, a cabeça é Cristo, a igreja segue a cabeça. Então nós nunca vamos reconhecer outra liderança fora dessa mensagem, não tem como. Não tem como seguir um outro profeta. Não tem dois. O único que se encaixou na metade foi ele. Não haverá mais um homem que se encaixe em Malaquias 4, Apocalipse 10:7. Não haverá mais ninguém que encaixe nisso. Porque isso provou, né? Quando pegava as metades, né? Lá escrevia assim, digamos, né? Eu, Onésio, Russi, vendi para o seu Valmir e tal, um terreno de tanto tal, aí bota lá a palavra, daí fica o P-A-L de um lado e o A-V-A do outro lado. Como é que vai imitar isso? Se era numa pele de ovelha que era feito o contrato, a hora que rasgou no meio, uma parte para lá e uma parte para cá. Pode vir lá o Zé das Quantas, pode vir lá o Datã, Coré, o Abirão. Nós somos santos, não é só Moisés que é santo. Tá, então encaixa aqui o contrato. Vai, cadê o contrato? Apareceu muitos Elias, manto de Elias, capa de Elias, não sei o quê, mas cadê o contrato? Mas houve um que pôde dizer: eu estava no dia em que a promessa foi feita, porque eu tenho outro pedaço do papel. William Branham provou, por A mais B, além de ter um nome parecido, com H-A-M no final, sim? Mostrar, olha, eu faço parte da promessa, aqui está a minha vida e a dele, pode juntar as partes, que dá o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é tremendo. Para quem foi isso? Para a semente real. Qual o propósito? Mostrar que você faz parte da promessa.
mostrar para você que você é semente real de Abraão. O dia que você entender isso, pela fé, por revelação, porque eu estou atrás disso, quando ela souber o que ela é, quando ela souber, para mim, estamos já quase, está quente, está esquentando. Estamos tendo luz de quem nós somos, a semente real de Abraão. Quando você entender isso, você vai fazer igual Caleb. Quando Josué atravessa o Jordão, tomaram a ceia, fizeram uma reunião, Caleb disse: por favor, eu quero ter a palavra. Sim, Caleb, pode falar. Josué, há 40 anos atrás, com esses pés que eu tenho aqui, eu pisei naquele monte lá. E a Bíblia diz que todo lugar que a semente de Abraão pisar o pé, é meu. É verdade? E eu fui um dos espias. Eu andei por aqui, andei por ali. O resto morreu tudo, mas eu estou aqui. E a minha força é a mesma de 40 anos atrás. Disse Josué: vai lá e toma, a promessa é tua. Glória a Deus. Quando você entender isso, por revelação, cada promessa feita a Abraão e a sua semente, Senhor, eu sou semente real de Abraão. Eu sou possuidor da porta do inimigo. Eu sou possuidor da enfermidade. Eu sou possuidor de todas as coisas, porque minha comunhão é com o Deus Todo-Poderoso, que é possuidor dos céus e da terra. Não tem fracasso, não tem debilidade, não tem depressão, não tem derrota, para quem realmente entender isso. Não importa o tamanho do gigante. Olha, lá tem os filhos de Anak, não tem problema. Eu tenho uma promessa. Amém. Você está subindo nesse nível, entendendo que você faz parte da promessa. Amém. Por que razão por que você acha que Abraão disse para Ló: olha, Ló, não dá mais, está uma confusão na nossa família, gente brigando por causa de pasto, falta água, não tem como viver mais. Mas é o seguinte: escolhe para onde tu queres ir. Você conhece a história, né? Para a esquerda, para a direita, para cima, para lá. Escolhe. Aí está o espírito de um cristão. Um verdadeiro cristão põe na mão do outro o direito de escolha. Você renuncia, perde, você não busca vantagem, porque quem tem a promessa é você. Pode ler sua Bíblia. Depois que Ló apartou-se de Abraão, Deus disse para Abraão: vem cá, sobe aqui em cima. Olha para qualquer lado que tu quiser, norte, sul, leste, oeste. Olhou, sim, tudo é teu. O que Ló tinha? Ló não tinha promessa. Quem tinha promessa era Abraão. Se Deus dá para Abraão um monte de rocha, seria abençoado. Se desse um charco, seria abençoado, porque ele era o possuidor da promessa. Irmão, não é a denominação que tem a promessa, você tem a promessa. Meu Deus, levante-se e diga a esse demônio: sai da minha frente, tire as suas mãos de cima da minha propriedade, porque eu vou como semente real de Abraão. O anjo veio a mim. Eu não estou gritando para ficar entusiasmado, porque isso é a verdade. Nós estamos descobrindo que nós não somos uma denominação, nós somos um bandinho, nós somos a verdadeira igreja do Deus vivo, e somos a semente real de Abraão, porque ele desceu e passou no nosso meio para confirmar o pacto. Crê você que é verdade? Ele tinha que descer, entrar num homem, porque essa é a outra metade. Um pedaço está lá, o outro pedaço desceu, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu neles e eles em mim. Sim? E eles farão as mesmas obras, para que o mundo saiba que tu me enviaste. São João 17, só podia acontecer São João 17 depois que ele tomou o livro, porque ele não podia entrar para dentro em plenitude sem conquistar todos os direitos. Onde nós estamos, amados? Quem tem o papel na mão? A semente real tem Abraão. Sim, ela é aquela a quem Deus vindicou. Eu deveria ler isso hoje, talvez não dê tempo, mas o Urbana fala que nós somos a posteridade. Abraão e a posteridade. O que é posteridade? Aquele que vem depois dele com a mesma fé que ele tem. Amém? Então veja, assim como a cabeça foi tirada da tumba, assim deve o corpo segui-la de volta ao Éden, onde a cabeça da família, o homem, o noivo, a noiva sendo o corpo do noivo, deve seguir a noiva, porque isto é a cabeça. E a cabeça é revelada e volta
com vida eterna. E o corpo deve seguir a isso, porque são marido e mulher novamente. Veja, há um poder que nos envolve, ele é invisível, porém sobrenatural. A verdadeira igreja tem que seguir essa cabeça, porque ela faz parte do mistério. Não se trata de que nós vamos... o irmão então virou um eleito. Ele já era um eleito, ele faz parte do corpo, ele tinha que seguir, não tem como. Por que há pessoas que não conseguem seguir? Porque não fazem parte do mistério, pronto. Eu tive que dizer para alguém ontem, olha irmã, eu vou te falar bem a verdade. Quem sabe a senhora tem que crer naquela palavra. 2 numa cama, um tomado e o outro deixado. Quem sabe a senhora tem que começar a crer no que diz Romanos 9. Amei Jacó e aborreci Esaú. Porque o eleito seguirá a palavra e mostrará resultados de que ele realmente faz parte do mistério, porque a palavra vai viver em carne humana de novo. Porque só os que podem mostrar a metade, veja, tanto tempo, e não produz resultados. Então veja, e o corpo deve seguir a isso, porque são marido e mulher, novamente, amém. E enquanto você está fecundado na mesma palavra, qual é seu corpo, né? Aí você vai lembrar de Apocalipse 12, há uma mulher fecundada. A mulher foi dada ao marido para que ele reproduza a si mesmo. A mulher de Apocalipse 12 foi engravidada com a voz de Apocalipse 10. Como Maria é fecundada pela palavra, a igreja é fecundada também pela palavra. Uma semente entra para dentro, e essa semente é a palavra falada. A palavra falada é a semente original. Por que tinha que haver uma voz? Porque o sinal sem voz não funciona para nada. Uma banda teve que desfazer isso. Havia lá uma mulher que pingava azeite da mão. E logo todo mundo queria ter azeite, pingando da mão. E que aquilo era o sinal do Espírito Santo. Uma banda disse, mostre na Bíblia aonde alguém pingou azeite da mão. Mas dentro do sinal, se não tem voz. Mostre na Bíblia onde é que alguém pingou azeite da mão. Você não vai encontrar. Esse sinal não tem voz. Aí havia outra lá que estava pingando sangue da testa. Ela está tão cheia do Espírito Santo que está vertendo sangue. Disse uma banda que ela tem um problema menstrual. Nada de Espírito Santo. Não há voz nesse sinal. Hoje as pessoas seguem sinais e não tem nada de Bíblia. Botar a rosa no canto da casa. Nem que tem isso na Bíblia. O vale do sal, o corredor do fogo, não sei o quê. A água do Rio Jordão, que é da torneira lá de casa, a verdade é essa. Estão tirando dinheiro do povo, e o povo acredita em qualquer bobagem, de uma santa que chora, de uma santa que verte sangue. Oh meu Deus! Feliz do povo que tem esse profeta. Amém. Tem que haver uma voz por trás do sinal. Amém. Se é um sinal de Deus, qual é a voz por trás? Isso é maravilhoso, amados. Amém? Então veja, a qual é seu corpo, você tem tomado seu corpo, tornou-se ele. Quando você toma a palavra, não o credo, a palavra. Não farei isso um texto para esta tarde, para prosseguir? Veja, portanto o corpo não pode reconhecer, não falhe nisso. O corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança a não ser a palavra. E me entende que a palavra é quando ela está em carne humana. Nossa liderança vem desse ministério. Nossa liderança vem desse profeta, que era Jesus encarnado. Nós lemos isso e comemos isso. Porque vocês vão ouvir muita gente dizer, olha, eu sigo a palavra. E não se dão um com o outro. E nem sabe que Deus manifestou-se no profeta. Como é que estão comendo a palavra? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Por isso que um homem e sua mensagem são o mesmo, porque o que aquele homem prega, a sua mensagem, era algo que estava na Escritura e foi vindicado em sua vida. Portanto, ele e aquela palavra são o mesmo. Por isso que o William Emmanuel podia dizer, olha, o mesmo sinal que veio Abraão, o mesmo Jesus que foi uma mulher no poço. Olha, senhora, nós não nos conhecemos, é verdade? Sim. Se eu disser qual é o seu nome,
E qual o seu problema de onde a senhora veio? A senhora crerá em mim? Crerá que é Jesus? Ele está mostrando um sinal, ele pode pegar a Bíblia. Sim, lá vem Elias, o profeta, para precursar a sua segunda vinda. Que coisa tremenda, a primeira parte do seu ministério, combateu a Casa Branca, combateu Jezabel, combateu a religião organizada, combateu a pintura nas mulheres, combateu tudo que é mundanismo, para provar que ele era o Elias. Sim, vamos na Bíblia, lá havia um Acabe, um presidente do país, casado com uma idólatra chamada Jezabel. E Elias estava na terra, condenando Acabe. Levanta na América um presidente eleito por máquinas falsas, pelo voto feminino. A sua mulher era uma Jezabel. A primeira mulher a usar a calça comprida do marido foi Jacqueline Kennedy. Sim? E nos dias de Elias, o Acabe da Bíblia morre sangrando em cima do carro. John Kennedy leva um tiro e morre sangrando em cima do carro. É a Bíblia, bem na nossa frente. Amém? Lá está uma mulher viúva, seu filho morrendo de uma doença social. E ela começa a clamar: Senhor, eu sou aquela viúva da Bíblia, aqui está meu bebê, ele está morrendo, onde está o teu profeta? Conhece a história, né? Amém? Está mostrando que essa voz, esse profeta, é totalmente escriturístico. Nós estamos seguindo uma liderança, não é de uma denominação, não é de um papa, é da palavra manifestada. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro, mostrar cada detalhe disso, para te mostrar que quando falo a palavra, não é a letra. Porque milhares de pessoas estão confusas com a letra. E leem um parágrafo aqui, leem um outro lá, e aquele parece que se contradiz. Não é que se contradiz, é que a pessoa não consegue encaixar. Como é que encaixa Mateus 28 com Atos 2, sem o Espírito Santo? Fica ali 3 deuses, mas ele orou para o Pai, então tem que haver mais um. Como é que encaixa isso, ora? Então Deus dá a revelação da palavra. Sim, Pai, eu te agradeço, porque aos pequeninos o Senhor revelou, mas aos outros o Senhor fechou os olhos. Aí está Laodiceia cega, miserável, pobre, nua. Vai entender o quê? É só você olhar na rua, essa mulher que anda com roupa rasgada, ela é um retrato da era de Laodiceia. A coisa mais esquisita que eu já vi na minha vida. Portanto, o corpo não pode reconhecer, veja, não fale isso, o corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança a não ser a palavra, porque a cabeça está ligada com o corpo e a cabeça é a palavra, e é a mesma palavra, uma só liderança. Portanto, denominações e santos padres e tudo mais são absolutamente estercos. Há uma só liderança, que é Cristo. O corpo somente reconhece uma coisa, que é a palavra. Amém? Então veja, nossa liderança está no céu. Eu não vou para Roma, eu vou para o céu quando eu morrer. Está vendo? A liderança está no céu. E o corpo deve seguir a cabeça, como a esposa segue o marido, sendo que Adão não foi enganado. Ele saiu com Eva, ela foi enganada, ela estava na transgressão, ou a ressurreição inteira de todo o corpo teria surgido no dia do Senhor Jesus, quando ele saiu da sepultura. Porém, ele teve de redimi-la, a qual é seu corpo. Ela tem de ser redimida a fim de vir para ele. Ela tem de ser redimida a fim de vir para ele. E o plano da redenção ficou completo quando ele toma um livro na mão em Apocalipse 5. Quando ele toma um livro, fala: a todos atrairei a mim, quando eu for levantado. Então ele prega a mensagem: qual a atração sobre a montanha, baseada em Apocalipse 10. Ele disse: Apocalipse 10 já está no passado. Sim, ali foi a cabeça descendo. Quando aquilo foi provado que aquilo era Deus, começou a atrair a semente eleita para fora. Sim, sai dela, povo meu. E ali foi a separação. Veja, então o corpo deve seguir a cabeça, né? Teria surgido, muito bem. Veja, não poderia ter acontecido então, a redenção está continuando. Agora você vê os selos, quando ele estava em sua obra mediadora, ali atrás, redimindo, para um dia ele surgirá para tomar esse livro que ele tem redimido. Sim? E todos os que estão neste livro serão ele, pois esse é o crente, as palavras no livro, e a palavra é ele, e todos que estão nisso, ele surgirá para buscar esse livro de redenção. Que coisa maravilhosa! Apocalipse 10, um livro na mão,
Aquele livro tem nomes, ele veio buscar esses nomes. Quem vai ouvi-lo? Quem tem seu nome lá. Quem não vai ouvi-lo? Quem não tem. E não será um grupo religioso, ela será de volta a Senhora Jesus Cristo. Ela nunca mais será chamada de desamparada, ela será chamada de Beulá, aqueles nomes bonitos, né? A casada, a desposada, a querida, a redimida, sim. Essa é a igreja. Tudo aqui é sobrenatural, a revelação é sobrenatural, essa atração é sobrenatural, o corpo seguindo a cabeça é sobrenatural, tudo isso é extraordinário. Você nem nota, mas algo está acontecendo. Sim, ele surgirá para buscar este livro de redenção, cujos nomes estão escritos no livro antes da fundação do mundo, quando ele foi morto como um cordeiro. E aqui ele está hoje, em sua palavra, manifestando as mesmas coisas que ele fez ali. Veja, ela não pode reconhecer uma outra liderança. Não, senhor, não há nenhum bispo. Nada, ela reconhece uma só liderança, que é Cristo, e Cristo é a palavra. Ó, que coisa, eu amo isso, sim. Assim como a cabeça foi levantada da sepultura, desse modo deve o seu corpo segui-la para o Éden. Foi daqui que eu tirei isso. Quando ele levantou-se na Bíblia, o corpo inteiro levantou. Ele não saiu com uma pá cavando buraco. Onde é que estavam os crentes que morreram nas arenas? Viraram fumaça, viraram poeira, comida de leão, defecou depois. Mas essa gente levantou-se no dia que ele ressuscitou. Da mesma forma agora, quando a cabeça levanta, um ministério que se encaixa perfeitamente para mostrar que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que ele está vivo através do seu corpo, então o corpo inteiro tem que seguir a cabeça. Por isso não há evangelismo sem pregar o ministério do Filho do Homem. Um evangelismo de só Jesus cura, salva e batiza é denominação. O nosso evangelismo é revelar ao povo o ministério do Filho do Homem. A igreja nasceu para crer nisso. Não tenha medo, o eleito não vai se assombrar, não, ele vai aceitar porque ele foi feito dessa forma, porque o corpo vai seguir a cabeça. É verdade? Então veja, assim como a cabeça foi levantada da sepultura, deste modo deve o corpo segui-la para o Éden. Portanto, o corpo não pode reconhecer nenhuma outra liderança a não ser a liderança da palavra. E isso é muito tremendo, tá? Vocês vão ver por aí, existem alguns ministérios surgindo por aí afora, que estão pregando uma mensagem que o humano nem pregou. É algo pessoal deles, interpretação pessoal, sim, coisas que você não vê nem o profeta tomar aquilo. Ora, se o que ele pregou já é tão grande, para que ficar achando chifre em cabeça de cavalo? Lá atrás dizia assim, fica atrás da arca, não passa na frente da arca. Tentar interpretar o futuro é passar na frente da arca. Vocês nunca andaram por esse caminho, fica atrás da arca. O que já está revelado, está revelado. O que não foi revelado, lá naquele dia nós vamos saber, porque a interpretação é quando se cumpre. Eu não preciso da mensagem de Moisés e Elias para ser arrebatado. Eu preciso da mensagem do sétimo anjo para ser arrebatado. Vocês me entendem, né? Porque não é o único, não. Tem outros que apareceram em cena que acham que são a continuidade do profeta, fazendo uma confusão que você não entende de onde que traz tanta confusão. Se o segredo é só repetir, ele é Deus e você só repete o que ele fala. Pronto. Escuta. É porque quer complicar. Toda pessoa que complica quer dominar. Pode estar certo, só ele tem a interpretação. Uma coisa que a igreja ou os pastores não encontram nos livros, irmão, sai de perto. Lá na frente vai aparecer um monstro, já. Não vai demorar muito. Vira um sistema ao redor de um homem e fica um monte de discípulos assalariados e ele é o bispo e aí vai. Quem não crê como ele é falso e aí vira uma denominação e pronto, já morreram. Nossa liderança tem que vir nessa mensagem. Se o que eu não entendo, eu vou entender. Porque está aqui dentro esse alimento espiritual em seu devido tempo. Porque eu estou convencido, tá? E você também espero que esteja convencido. Quem pode mostrar que tem um documento na mão que se encaixa? Não vai aparecer outro. Não vai aparecer outro. Vai aparecer gente que está comendo da árvore do conhecimento.
mas a palavra feita carne. O que transformou Abraão? Não foi a fé dele naquele anjo? E o que vai nos transformar? O que transformou Abraão e Sara foi a fé no anjo, no ministério, que era Deus. Da onde é que eu vou mamar? Aonde? Vou tirar a minha força. Sim, quem pôs de costas foi o anjo. Não, eu não tenho que me botar de costas. Eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que crer. Senhor, como posso fazer para fazer as obras de Deus? Creia naquele que Ele enviou. Mas é que esses intelectuais acham que é muito pequeno isso para nós. Tá bom, então fica com o grande, eu fico com o pequeno. Para mim isso é seguro andar aqui em cima, não tem? Que Deus me dê graça para abrir o que está na mensagem. Revelar o que está aqui dentro. Olha, que tem olha só que coisa linda, Gênesis 15. Junta as duas coisas, mostra o cumprimento disso. São João 17, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como? Naquele dia, eu vou estar lá com a outra metade. Pronto. Pode dizer amém para isso? Pode achar muito simplório, mas é assim que eu vou trabalhar. Então veja, parágrafo 65, somente dando um pequeno salto aqui agora. A mensagem a voz do sinal, tá? Uma coisa muito importante. O meu ponto é esse, tá? O meu ponto, eu não acredito em revelação a não ser aquela que venha ao profeta. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. A Deus veio a mim e me revelou. Tá, muito bem. Onde é que está essa mensagem? Ah não, mas o anjo veio a mim. Se não está na mensagem, pode ser tão bonito quanto for, pode ter o cabelo branco, pode ter o ministério internacional, local, não importa. A palavra só vem ao profeta. Uma banda pregou a mensagem fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Pegou um homem como Davi, segundo o coração de Deus. O homem tem uma inspiração, faz um movimento enorme, traz os músicos e tem uma ideia. Nossa, tive uma revelação. O que foi, Davi? Olha, até aqui a arca foi levada no lombo de levitas, mas agora eu tive uma revelação. Eu vou fazer um carro de boi novo, de madeira de acácia, a roda vai ser de magnésio e vai ser um espetáculo. É, Davi? Sim! Cantem os músicos, façam hinos. Você viu o que deu, né? E Deus cruzou os braços, eu imagino. Vamos ver onde é que vai dar isso aí. Deus não muda seus modos, não muda sua maneira. Deus não está aprendendo o que Ele fez no passado, Ele faz hoje. Agora, escuta, Davi era um rei segundo o coração de Deus. Davi foi ungido pelo profeta. Se você quer um ministério maior do que esse, o profeta foi da minha casa. Havia 7 irmãos, ele rejeitou os 7 e derramou azeite na minha cabeça. E eu fui introduzido como rei de Israel. Pode ler sua Bíblia. Saul tinha 1000, Davi tinha 10.000. A igreja está crescendo, olha como eu estou crescendo. Desde quando que quantidade foi prova de alguma coisa? O homem tinha um dom para cantar, era um poeta, compositor, mas quando ele quis inventar, parecia bonito, inspirado, né, lindo, entusiasmado, havia um fervor na igreja, o povo cantava que era uma maravilha. Precisava ver que culto, meu Deus. Você fala em culto, aquilo que era culto. Mas ele quebrou um princípio áureo. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Era um rei, olha, escuta só, era um rei ungido, não era uma bagaceira, era um rei ungido por um profeta. Poeta, compositor, tinha a igreja a favor dele. Vê como a gente pode se enganar? Primeiro, tem que vir um profeta. Desculpa. Primeiro, tem que estar na Bíblia. Segundo, um profeta capta a visão. Sim? Tem que estar na Bíblia. Venha um profeta, tem a estação certa. Não vai ser em qualquer estação, tem que ser na estação certa. Jesus disse aos discípulos: a vocês não compete saber o tempo e a estação. Fica quieto, vai dormir.
É nos dias da voz do sétimo anjo que eu vou dizer qual é a estação e qual é o tempo. Vocês vão dormir, vocês vão viver 2000 anos, ninguém vai saber de nada, porque não compete para vocês. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, ele vai olhar para trás e vai dar as datas, mostrar o mensageiro e dar nome às estrelas. Amém? Amém? Isso é maravilhoso, amados. Não é ser simplório, é ter fé no que fala a mensagem. Então tem que ter a estação própria. Depois, tem que ser a maneira de Deus. Não adianta querer inventar. Se a maneira de Deus é um levita, ele não vai mudar. Deus não está aprendendo, era lombo de levita. Amém? E por último, a pessoa, né? Venha um profeta, né? Não, primeiro tem que estar na Bíblia, venha um profeta, o tempo, a maneira e a pessoa certa. Toma, por exemplo, Maria. Ela era a pessoa certa, não importa quantos pensassem que seriam virgem, ela era a pessoa da profecia. Então tem que ter o endereço certo. Amém, entendeu? Aí vem Elias, né? Ele era a pessoa certa, ele era a estação, o tempo, a maneira, um profeta. Tem que vir um profeta, não tem como, tá? Agora, outra coisa muito importante, isso aqui eu achei lindo, aqui uma frasezinha assim, uma linha, mas esconde uma coisa tão tremenda que ontem que eu entendi. Eu já repeti isso, já falei isso, mas ontem que coisa. Agora, sua palavra é cumprida em sua voz. Enquanto Deus não falar, não vai acontecer nada. Então tem que ter uma voz na terra e tem que ser um profeta. E quando ele abre a boca, ele é Deus. Moisés, tu serás Deus e Arão será teu profeta. Por isso, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começasse a pregar, a palavra que estava no papel é captada pelo profeta e sai da boca dele, não volta mais. Acabou. Então nós temos o profeta do dia, o que ele pregou é a voz de Deus. Amém? Deus levantaria um profeta como Moisés. Se Moisés era Deus, o que é William Branham? Não fala a Bíblia que aqueles a quem a palavra foi enviada foram chamados de deuses? Ele fala o tempo todo nisso. Nós já passamos do tempo de ter medo de que vamos chamar o William Branham de Jesus. Não vamos chamar nunca. Ele não é Jesus como você não é. Sim, mas que se você não crê que Jesus está em você, então nem crendo você é. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Quem que Paulo perseguia? A igreja. Quem era Jesus? A igreja. Então ele escreve, quem não discerne o corpo de Cristo, não tem, está doente, sim? Aí ele fala assim, que eu achei tremendo. Coube a Deus revelar seu Filho em mim, não para mim. Quem queria ver Jesus tinha que olhar para Paulo. Aí é no culto para ouvir Jesus. Vamos lá ver Jesus, vamos. Onde ele está? Olha bem para ele, está ali, ó. Aí os que não conseguiam rasgar o véu, iam para casa. Ele é muito lento, meu Deus, a gente dorme na igreja. Já tem um rapaz que dormiu e morreu lá. Verdade? Deus faz coisas de maneira estranha, para fazer tropeçar, por causa do véu, né? Nós conhecemos teu pai, você foi ligado a arrumar cadeira semana passada, você falou que você veio do céu. Da onde? Que anjos descendo e subindo? Da onde? Você bateu a cabeça. É porque a carne é sempre um tropeço. Bastardo, ele não tem o tipo que eu gosto exatamente, ele fala, ele é isso, ele é aquilo, e aquilo outro. Se ele fosse assim, seria perfeito. Teve um homem que me rejeitou. Eu não creio em pastor desse tamanho, parece Saul. Os pastores de Deus são tudo baixinho. Igual Davi. Tá bom então, Deus abençoe. Passado um tempo, estava pescando, sentiu vontade de voltar para a igreja. O filho dele congregava comigo, mais um outro filho também, e no meio do caminho teve um ataque cardíaco. Deus não deixou voltar. Irmão, a aparência engana. Deus faz aquilo com propósito,
Deus dá aquele homem para aquela região, com aquele temperamento, com a forma de falar, aquele jeito, né? Para cumprir um propósito. Outra região, uma outra pessoa, outra região, outra pessoa. Eu sempre cliquei um chinês para um chinês. Eu tenho convite para ir para a África já muito. Eu falo, fazer o que lá? Para começar, eu sou um branquelo. Fazer o que no meio dos negros? Não fala a língua, para quê? Lá tem gente lá, meu Deus. Tem homem lá que Deus levantou, um negro para os negros, um índio para os índios, um japonês para um japonês, um americano para um americano. E aí vai, pronto. Não acredite se disserem para vocês que o Messias está em tal lugar. Onde estiver o corpo, ali vai estar as águias. Se eu não tiver o Espírito Santo por essa mensagem, eu não vou obter por mais nada. Se eu não obtiver o Espírito Santo por essa mensagem, eu não vou obter por mais nada. O Espírito Santo está em todo lugar, abençoando a igreja do Deus vivo. Quando nós nos juntarmos, teremos a mesma revelação, porque é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é a mesma mensagem. O nosso ponto de convergência não é um homem, nosso ponto de convergência é a mensagem. Nós convergimos todos ao redor dessa mensagem. Um sistema que Deus criou, sim? Então veja, a vinda de um profeta é um sinal de advertência de que o julgamento está próximo. Então, quando Deus manda Moisés, já vou terminar, mais 5 minutinhos só. Deus manda Moisés, Moisés era um sinal de que o julgamento estava próximo. Então ele pega a serpente para mostrar que aquela serpente era Lúcifer, Satanás, e que estava subjugada pelo poder de Deus através do seu profeta. Pode crer nisso? Deus manda esse manda para quê? Para mostrar para nós que a bomba atômica está a 1 segundo na frente. Que a terceira guerra mundial está a um passo aqui na frente. Haveria guerras, rumores de guerras, né? Primeiro ai, segundo ai, terceiro ai. Os dias de Sodoma, dias de Gomorra, a civilização, crescimento econômico, plantio, tudo mais. Tudo para mostrar que o tempo chegou. Então ele manda o profeta, ele é um sinal, ele é um sinal. E a voz que vem depois do sinal é a mesma coisa. Olha, a terra será destruída. Los Angeles vai afundar, a costa americana vai afundar, haverá um terremoto que afundará tudo. Então veja, agora 14 de maio do ano que vem, né, o dia que o anjo apareceu para o humano na caverna, né? Ele estava na caverna, aí a luz pende no teto, da luz vem um homem, 1,90 m, 90 quilos, e fala para ele a respeito da sua posição na Bíblia, fala, hoje nasceu Israel. Diz 14 de maio, a ONU reconhecia Israel como um Estado. E o Papa vem e convoca o mundo para uma reunião ecumênica em 14 de maio. E chama as Nações Unidas para convocar as nações para esse pacto. Para trazer uma nova ideologia para as escolas. Para formar uma nova mentalidade na juventude através dos professores. O que está acontecendo? Leia a sua Bíblia, Apocalipse 16, da boca do falso profeta sai 3 demônios, para juntar as pessoas. Meu Deus, a noiva do diabo chegando a seu ápice, o homem do pecado, né? E onde é que está a noiva de Cristo? Onde é que está o filho do homem? Onde é que está a fé de rapto? Onde é que está um povo que está descobrindo aquilo que nós somos? A semente real de Abraão. A vinda de um profeta é um sinal de advertência de que o julgamento está próximo, sempre tem sido. Deixe-me apenas citar uma. Olhe para Noé, levantando-se no final, nos dias do mundo antediluviano, um profeta profetizando. O que foi isso? O julgamento golpeou imediatamente após ele. Moisés foi para o Egito, um profeta, vindicado com os sinais do profeta. O que aconteceu? O julgamento golpeou o Egito logo em seguida. Elias entrou em cena, o profeta profetizou e Acabe e aquela nação. O que aconteceu? O julgamento golpeou logo em seguida. Babilônia entrou. João Batista veio como sinal, ele era um profeta, ele era um sinal profeta que veio à terra. Eles sabiam quando ele viesse o Messias, falaria depois dele. Tinha que ser porque para atrair os eleitos. O objetivo disso é atrair o povo eleito que está saindo, como nos dias de Noé, como foi no dia de Elias. Veja, 7.000 que não se dobraram. Sim,
ou o que quer que seja, que não tenham dobrado seus joelhos para chamá-los para fora. João chamando os eleitos para fora e os deu a Cristo quando ele veio. Cedeu uma igreja e disse, eu tenho que diminuir, ele tem que crescer, porque ele disse, eu sou apenas uma voz de Deus, clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor. Jesus veio do mesmo modo, fazer com que o eleito fique pronto para ouvir a voz de Deus. É para isso que é o sinal profético. Ó, se vocês acompanham esta mensagem, fazer que o eleito se apronte, não os outros, eles nunca ouvirão, é o eleito que é chamado. Então Deus manda um profeta, logo em seguida vem a mensagem. O que é a mensagem? É a voz. Ele foi embora, mas a voz está aqui. Tira o eleito para fora para aprontá-lo. E o mundo que rejeita? Julgamento. Mas pastor, já fazem tantos anos, cadê o terremoto? Meu Deus, olha ao seu redor. Homossexualismo, Sodoma e Gomorra. Deus os abandonou às paixões infames para desonrar os seus corpos entre si. Isso é a Bíblia. A ira de Deus se manifesta no céu contra toda impiedade. Sim, você vê pelas ruas aqui de Brusque e Blumenau, gente bêbada, crianças bêbadas, os guardas se escondem para não ver as pessoas bêbadas, porque traz dinheiro para a cidade. Meninas disputando na porta, olha, hoje eu vou sair com tantos homens, e você? Eu quero sair com tantos também. E as pessoas não percebem que essa cidade está debaixo do julgamento. Pensa que é só um terremoto, mas é condição sexual. O homem sai de casa com a sua mulher abraçada e mais 3 crianças, ela com a roupa de baixo, e o bonitão com a roupa de baixo, largo assim, fazendo musculação, todo tatuado, parece um muro pichado, com um brinco na orelha. Ele pensa que ele está desonrando a sua mulher, na frente dos filhos, e quer bater no outro que cobiça a mulher dele. Ah, vai plantar batata, meu. E vem me dizer que o mundo não está debaixo do julgamento? Olha a condição da moral da nação. Não há mais moral, é só corrupção, roubo, impostos elevados, casamento e divórcio, tudo destruído, a condição sexual totalmente pervertida. É só olhar a Bíblia. Sodoma foi destruída por causa da perversão, rejeitaram a palavra. A América rejeitou a palavra, não tem mais anjo para sair, o último foi Billy Graham. Israel, 70 anos em sua pátria, um homem com o nome de trombeta no poder, eleito com 70 anos, 7 meses e 7 dias, no ano 5.777 da era judaica. E agora? Então que Deus nos ajude a sermos sensíveis, a termos a fé necessária, porque Ele está chamando um povo para fora e confirmando com a semente real quem de fato é eleito e quem não é. Só você sabe a fé que você tem, eu não posso saber. Só você sabe a clareza que você tem, a nitidez que você tem, a fé que você tem, porque isso determina, né? É Ele confirmando o pacto, né? Isso é como um homem que dá uma aliança para uma mulher, ele faz um voto, mas ela quer um sinal. Qual sinal? Eu vou te dar um anel. Deus fez um pacto conosco, qual sinal? Eu vou aparecer lá no entardecer, quando o sol se pôr, põe as metades uma na frente da outra, que eu vou descer. Não foi assim? Gênesis 15? Amém? Ele veio aqui a ver a luz no tempo da tarde, sim? Lá no entardecer, Zacarias, sim? Amém? Aí Deus pega uma metade e põe aqui na terra. Ou não foi verdade? Amém? O que é William Branham? Uma metade. Quem é a outra metade? Jesus Cristo. Põe os dois juntos. E eu vou passar lá. Aí vem um pilar de fogo e vem a nuvem. O pacto está confirmado. Mais claro que andar para frente. Amém? Olha, eu não dei conta, mas tem tanta coisa assim. Agora Jesus, em Lucas 17:30, prometeu o sinal do tempo do fim. O último sinal foi Deus manifestado em um corpo humano, o qual podia discernir os pensamentos que estavam na mente de Sara, na tenda atrás dele. Isto é o que ele disse, e este é o sinal que ele prometeu. Veja, isso será conhecido nos dias, os últimos dias, quando o Filho do Homem será revelado. Quando o Filho do Homem é revelado, esse será um sinal através da qual será revelado, o qual, veja, isso diz. Amém? Mais claro do que isso. Amém? Nós não estamos confundidos, não somos um povo fanático, recebemos o mesmo anjo que Abraão recebeu,
Amém. E Abraão creu em Deus, sim, e isso foi imputado como justiça. Deus não vê as tuas falhas, não que você não tenha, você tem, mas Ele vê a fé que você tem. Amém? Vamos nos pôr de pé. Vamos orar. Amável Jesus Cristo, cada dia fica mais clara e mais evidente a palavra. Cada vez mais estamos tendo consciência do que nós somos, do que Deus disse que nós somos. Nós não somos filhos da serpente, nós não somos a virgem Nécia, nós somos a semente real de Abraão, porque nós nos alegramos com que Abraão se alegrou. Nós temos comunhão com Deus em carne humana através dessa mensagem, estamos comendo o livro. Parece muito simples, mas é o poder de Deus. E o profeta pregou sobre Deus e simplicidade e advertiu que seria muito simples. Ele disse que a fé para o rapto está nas mensagens. Meu Deus, ajuda-nos a sermos fiéis, a não nos desviarmos para o lado nenhum, mas permanecermos crendo nessa verdade. Ter essa graça de receber essa mensagem, ter a graça de crer nela, e a minha graça de pregar, de forma tão simples que qualquer um possa entender. Pai, sela essas verdades em cada coração. Eu abençoo o teu povo com a comunhão do Espírito, com a paz de Deus. Que cada um volte para casa guardado debaixo da mão do Senhor, em nome de Jesus. Faça a sua oração, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Hoje não tem Cristo. Graças a Deus. Ai.